Fala pessoal, hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Para Sempre de Ela e Misha. Sim, vocês já ouviram Ela e Misha aqui nesse canal, porque eu resenhei o primeiro livro, que é O Segredo de Ela e Misha. Pera que eu vou pegar cá, pera que eu vou pegar o livro pra vocês verem. O primeiro livro é esse aqui, que é O Segredo de Ela e Misha, e eu fiz resenha no comecinho desse ano, se eu não me engano. Então, é bem recente, a história ainda estava um pouquinho fresco aqui no lugar. E eu admito que o primeiro livro foi extremamente incrível, e foi por isso que eu pedi para ler logo o segundo livro. A editora Geração mandou esse livro para mim assim que lançou, porque sabiam que eu estava curiosíssimo para ler. E, gente, não sei se foi porque eu ando muito crítico, mas eu odiei esse livro. Não no sentido de, tipo, detestei o pior livro da minha vida, é porque, comparado ao primeiro livro, nada de interessante mostrou, tipo, somente nas últimas páginas desse livro que eu achei interessante. Mas as primeiras páginas foram tão nada a ver, tão iguais, tão paradas, tão... ai, cansativa. E eu fiquei enrolando tanto pra ler esse livro, eu ficava tentando ler esse livro. Eu às vezes pegava esse livro pra ler, lia um capítulo, aí dava uma volta pela casa, andava em algum lugar, fazia outra coisa, ficava no computador, porque esse livro estava muito chato. E no final de semana, um feriado que teve, que eu queria ler bastante livro, eu não consegui, por conta que esse livro não me agradou muito. Bom, eu vou explicar pra vocês agora um pouquinho da história, vou contar pra vocês um pouquinho da história, e depois eu falo todos os motivos que eu achei esse livro cansado e muito ruim comparado ao primeiro. Depois de anos de só amizade, etc., finalmente Ela e Misha estão namorando. No primeiro livro a gente conheceu um pouquinho a história de cada um, o porquê deles terem assim, o que aconteceu, dos passados até tensos dele. E agora eles estão namorando, etc., e, porém Misha está fazendo uma turnê, e quando os dois se ficam juntos, vão por mim, não esperem mais nada. Agora eles realmente cederam a paixão entre eles, o amor entre eles, ou seja... eles vão começar um futuro juntos e vão começar a construir realmente uma história. Porém, se fosse assim, não teria um livro 2. Esse livro 2, ele conta pra gente um probleminha até, já que a Ela, ela foi voltar pra sua faculdade, né, em Las Vegas. Ela ainda tem as suas mágoas, os seus passados, e ela não conseguiu ainda recuperar tudo. Não é à toa que ainda ela vai na psicóloga dela e comenta sobre isso. E o Misha, então, ele vai continuar realizando seu sonho de ser famoso com a banda dele e vai fazer uma turnê com a banda dele nos lugares. Ou seja, eles vão se separar e vão ter, teoricamente, um relacionamento à distância. Se bem que eles vão perceber que não é tão fácil que nem parece. E o pouco que eles vejam, que eles se veem, eles têm relacionamentos intensos e apaixonantes e essas coisas assim. Porém, eles estão se vendo e eles estão pensando já, daqui a pouco a gente não vai se ver mais porque eu tenho que ir pra Las Vegas, ou daqui a pouco a gente não vai se ver mais porque eu tenho um show, né? E esse pouco que eles ficam se perguntando, será que isso é o nosso para sempre? Será que sempre vai ser assim? Isso é a história do livro. E sério, sem brincadeira, eu teoricamente contei o livro todo pra vocês. Só que, mas então você não contou spoiler? Não, eu não contei spoiler, porque teoricamente é isso que acontece no livro inteiro. Eles ficam juntos, eles se voltam, é só os probleminhas deles, as picuinhas. E no meio dessa trama tem alguma coisinha aqui e ali que a Jéssica ela colocou no meio da história pra ter mais emoção, vamos falar assim. E acabava e colocava outra coisinha no meio, desse meio, eles brigando e etc. E é isso, gente, esse livro 2. Teoricamente não mudou nada. A estrutura do livro continua a mesma estrutura que o livro 1. É narrado em primeira pessoa, ora por Ela, ora por Misha, né? E sempre você tem que ficar atento, porque ele troca de narrador do nada. Eu achei muito interessante o trabalho que a Geração teve de ter rapidamente, né, de publicar em seguida esse segundo livro, e vai ter um terceiro e quarto e parece que quinto livro, não sei quantos são. Admito que eu quero ler sim, porque o final desse livro ele foi surpreendente, ele mudou, sabe, tomou uma proporção diferente, uma coisa que eu não esperava, e me deixou muito curioso para saber como seria o próximo livro de Ela e Misha. Mas então é sério que mesmo ele sendo um pouquinho mais gordinho, não tem história nenhuma pra contar? Sim, exatamente, eu fiquei até surpreso, porque eu tinha muita expectativa nesse livro, eu esperava muito esse viravoltas, mas não, teoricamente é a mesma coisa o livro inteiro, e fica nisso. Bom, quando vocês lerem esse livro, vocês vão entender.
Recomendo sim esse livro, sim. Esse é um livro um pouquinho mais adulto comparado ao primeiro. Ele é mais pesado em algumas partes, né? Mas nada que vai traumatizar ninguém. Então vamos então esperar uma continuação e ver se o próximo livro seja melhor, porque estou torcendo aqui que seja mesmo. Então é isso, gente. Obrigado se você viu até aqui. Fica indicado pra vocês esse livro, que esperava mais dele, tudo bem. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Fui!